Bom, agora que a gente já viu as principais despesas que são consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino e as vedações, agora a gente vai entrar num assunto mais conhecido de vocês, da comunidade escolar. É o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o famoso Fundeb. O objetivo do Fundeb é redistribuir os recursos dentro do mesmo estado. Então, é distribuir os recursos de forma mais igualitária entre os estados e seus municípios, certo? Então, daqueles 25% que a gente viu que vai de impostos, da receita de impostos, que vai para financiar a educação, 20% vai para o Fundeb. A maioria dos impostos que compõem os 25% também compõem os 20%. Então é assim, 20% vai para o Fundeb, certo? E vai voltar para mim de acordo com as matrículas na educação básica, que a gente vai ver a seguir. E 5% é aplicado diretamente, certo? Então, dos 25% que a gente estudou lá, uma parte vai para o Fundeb e volta para os estados e municípios, certo? Então, objetivo do Fundeb: promover uma ampla redistribuição de recursos entre os entes federados, mais especificamente entre os municípios e o governo do estado a que pertençam, para ampliação do atendimento e a melhoria qualitativa do ensino oferecido. Então, o Fundeb, ele é um fundo criado para redistribuir recursos dentro do próprio estado. Cada estado tem o seu fundo, não é um fundo único, cada estado tem o seu Fundeb, ok? Então, eu contribuo para o fundo, eu estado, governo de Pernambuco. Eu vou pegar 20% dos meus principais impostos, que está lá na apostila quais são os impostos. Da mesma forma, né, arrecadação líquida, eu vou contribuir para o fundo de manutenção, para o Fundeb, contribuir. E eu vou receber recursos do Fundeb de acordo com a quantidade de alunos da minha educação básica. Isso ponderado por um fator de ponderação. Então, um aluno da creche pública em tempo integral, ele vai receber 1/3. Creche pública em tempo parcial, no caso a creche pública em tempo integral, recebe 30% a mais do que uma em tempo parcial. Deixa eu ver alguém mais aqui como exemplo. Ensino médio urbano recebe 25% a mais do que uma creche pública em tempo parcial. O padrão, o 1, né, é o anos iniciais do ensino fundamental urbano. Ele é que é o 1 e a partir dele as pessoas recebem, o Estado vai receber mais ou menos de acordo com outros alunos. Então, anos iniciais do ensino fundamental urbano é 1. Então, 30% para quem é creche pública, 25% para quem é ensino médio urbano, que é os fatores de ponderação. Para 2017, a tabela do Fundeb saiu há pouco tempo e ele considerou que um aluno dos anos iniciais do ensino fundamental urbano, ele deve receber por ano, ele deve custar por ano R$ 2.875,03. Então, o Estado contribui e recebe de acordo com esses valores por aluno da sua educação básica, certo? Vamos ver aqui, ó. Os municípios e o governo do estado contribuem com 20% da maior parte de suas receitas e recebem de volta do Fundeb valores que dependem da quantidade de alunos matriculados. Os valores que retornam podem ser maiores ou menores que os repassados ao fundo. No caso do governo estadual de Pernambuco, a perda de recursos arrecadados para o fundo. Então, o que acontece na prática? Que essa perda, o estado arrecada 3 bilhões e 400 e ele arrecada 20% dos impostos do estado, que ele tem que encaminhar ao fundo, dá 3 bilhões e 400. E o número dos alunos da educação básica vezes o valor de cada aluno dá em torno de 2 bilhões e 70. Então, nesse sentido, dá menos ainda, né? Nesse sentido, o Estado tem uma perda, assim, em relação ao que ele contribuiu, o que ele recebe de volta, de 1 bilhão e pouco. Não é perda, né? É um recurso que vai para os municípios, mas não fica na educação estadual. Bom, outra coisa que a gente precisa saber é que os recursos do Fundeb, eles só podem ser aplicados na atuação prioritária do ente. Você lembra quando lá no começo a gente falou no artigo 211 da Constituição Federal que os estados, eles têm atuação prioritária no ensino fundamental e médio, pois os recursos do Fundeb só podem ser aplicados nessas etapas do ensino, no ensino fundamental e no ensino médio. Para o município, só pode ser aplicado na educação infantil e no ensino fundamental. Então, é obrigatório que o recurso do Fundeb
seja na atuação prioritária do ente. Fora a própria arrecadação de impostos, o Fundeb ele também recebe outras receitas, que são a complementação da União, 10% do montante resultante da contribuição dos estados e municípios, receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que fazem parte do fundo, bem como os juros e multas, e os ganhos oferidos das aplicações financeiras dos saldos da conta do Fundeb. A legislação estabelece que a União vai complementar o valor total do Fundeb em 10%. Então, considerando a arrecadação de todos os estados, a arrecadação vai dar tanto. Esse é o montante do Fundeb. Então, a União vai entrar com 10% de complementação para esse fundo. Só que esses 10% da União só vai chegar para os estados, que a receita dos estados não chega a cobrir o valor mínimo por aluno, aquele valor que a gente viu na tabela. Se a receita do estado não vai cobrir, do fundo daquele determinado estado, não consegue cobrir o valor mínimo, a União entra complementando aqueles estados. Então, a complementação da União só vai para os estados que precisam daquele valor para atingir o valor mínimo por aluno.